Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, tamo de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Excelente oportunidade de mercado por craque no São Paulo, não estou falando que tá negociando, mas é uma oportunidade, já visto o que já foi falado sobre Dybala no São Paulo, tá? Vou te contar também que as coisas estão prestes a mudar no São Paulo. Diego Fernandes fala sobre a questão estrutural do clube, como resolver os nossos problemas em relação a dívidas. Desfalques para o jogo de hoje, te conto também sobre Arboleda, reviravolta pelo zagueiro, rescisão trava e tem jornalista dizendo que ele vai ser reintegrado ao elenco do São Paulo após o sumiço. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem um vídeo aqui deste canal. Mas antes, rapaziada, cupom BACON10 para você que compra uma camisa do São Paulo, uma blusa como essa aqui. Hoje tá bem frio aqui em São Paulo, tá fazendo 18 graus, mas tá parecendo que tá 13, tá ligado? E eu já tô com a minha blusa aqui do São Paulo, que é um moletom, que na parte de baixo parece que é um corta-vento, mas aqui é moletom, por dentro é moletom, a touca parece que é corta-vento, mas por fora é um negócio assim, impressionante o que a New Balance fez, cara, top demais. Tem disponível lá na Centauro também. Tem outras camisas de jogos, de pré-jogo, tem de aquecimento, de treino, comissão técnica e muito mais. Camisas de outros clubes, seleções, roupas casuais, roupas para academia, bonés, calçados, acessórios, equipamentos esportivos e muito mais. Tem lá na Centauri, colocando o cupom BACON10, você tem 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauri. O link aqui na descrição do vídeo. Vamos para as informações? São Paulo volta a campo hoje, rapaziada, às 4 horas da tarde, 4h30 na verdade, né, rapaziada, contra o Vitória em Salvador. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Tricolor terá alguns desfalques nesse jogo dificílimo, tá? É um caldeirão o Barradão, né? O Tricolor terá alguns desfalques, como eu falei. O Sabino é um deles, com dores musculares na panturrilha direita, tá fora. Bobadilla também é desfalque depois de um ferimento que ele teve na perna direita, sofrida na partida contra o Boston River, lá no Uruguai pela Copa Sul-Americana essa semana. O volante, então, está sendo poupado para o jogo de hoje lá em Salvador. Caleri é outro que tá fora, rapaziada, porque ele ficou de fora dos treinamentos dessa semana, nos últimos treinamentos, por conta do protocolo de concussão que foi acionado. E por conta desse protocolo, ele tem que ficar 5 dias afastado das atividades físicas normal ali em campo, né? Então ele não conseguiu treinar com o elenco e foi poupado para o jogo de hoje. Deve retornar na próxima semana pela Copa Sul-Americana. Outro que também é desfalque é o Luciano, que não joga hoje, se recupera de incômodos musculares. Treinou normalmente na quinta-feira, mas não viajou com a delegação ontem, tá? Ou seja, até aqui já são 4 desfalques do time titular do São Paulo. São 4 titulares que estão fora por conta de problemas físicos. Pablo Maia, que também é titular agora com o Roger Machado, ganhou espaço, né? Ele também tá fora, ele passou por cirurgia ontem no Hospital Albert Einstein para fazer ali a questão ele fraturou a face e também o nariz, então tá fora também. Pablo Maia deve desfalcar o São Paulo por mais ou menos umas 4 semanas, tá? O Roger terá grandes desfalques para o time do São Paulo no jogo de hoje e também para os próximos jogos. E a provável escalação do São Paulo segundo o GE hoje é Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, Rafael Tolói e Alan Franco na zaga e o Wendel na lateral esquerda. Danielzinho ganha na vaga do Bobadilla e na verdade do Pablo Maia, né? Marcos Antônio e Cauli no meio de campo, Arthur Ferreirinha e André Silva completam em um setor ofensivo. O São Paulo é o segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro com 20 pontos, 5 a menos do que o líder do campeonato, que é o Palmeiras. Você tá confiante na vitória do São Paulo hoje? Então comente aqui abaixo o seu palpite que eu quero saber. E o caso Arboleda, rapaziada, pode ter uma reviravolta inacreditável, surreal. Mas antes, eu quero trazer uma novidade que eu acabei não falando no canal principal, tá? Que é a seguinte: o São Paulo tem um acordo com o Arboleda, isso registrado em contrato, que é o seguinte, o São Paulo faz pagamentos para o jogador fora do país, por meio de intermediários.
Um acordo muito incomum que o São Paulo só aceitou porque o Arboleda, na época da renovação, era um jogador muito importante pro elenco, né? Titular absoluto e tal, né? Todos os status de jogador importante mesmo. E acabou que o São Paulo aceitou esse acordo bizarro. Vale ressaltar que esse acordo inacreditável, surreal, incomum, foi feito ainda na gestão Casares, com o aval do presidente, então presidente, né, o Casares, mas todo o acordo sendo costurado por Rui Costa e Carlos Belmonte. O pagamento era feito ali direto numa conta no Equador. Valores de quase 10 milhões de reais foram destinados a essa conta no exterior, né, rapaziada? Dito isso, a rescisão de contrato de Arboleda está travada neste momento. Olha a novidade inacreditável, né? As partes estavam encaminhando, já tinha encaminhado ali a rescisão de contrato de forma amigável, mas algumas exigências do Arboleda travaram o negócio. O que acontece? Pela rescisão de contrato, o Arboleda iria abrir mão de 20 milhões de reais para rescindir, né? Só que o São Paulo deve pro Arboleda, embora algumas fontes disseram que o São Paulo não deve nada pro Arboleda, a verdade é que o São Paulo deve pro Arboleda luvas, que está atrasado, e FGTS de 10 anos de clube. Então, o São Paulo meio que tá nas mãos do Arboleda, não é uma negociação simples, não é uma rescisão simples de se fazer, né? O Paulo Vinícius Coelho, inclusive, depois da explicação do Gabriel Sá em relação a essa questão da rescisão, ele deixa escapar ali um negócio no ar que é meio que opinião, mas misturado com informação, veja. Acho que você traz também, então, que andou um pouco para trás, ou seja, uma novela que pode se estender aí um pouco mais. Vai ser reintegrado. Vai ser reintegrado. Mas vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. E o pedido de desculpas vai ser com pompa, lotar o Morumbi? Vai ser tipo o pedido de casamento, assim, ajoelhado com o anel e tudo mais. Será que o Arboleda vai mesmo ser reintegrado ao elenco do São Paulo? Depois de ele ter abandonado o clube, a diretoria vai se prestar esse papel ridículo de reintegrar o Arboleda? Vamos ver, né, rapaziada? Até então, a informação era que ele não vestiria mais a camisa do São Paulo, né? Mas o futebol é dinâmico, as coisas mudam de uma hora pra outra e tudo do nada mesmo, é assim que acontece no futebol. Eu acho bem difícil o zagueiro voltar a vestir a camisa tricolor, mas pode ser que aconteça assim, viu? Não seria a primeira vez. Você aceitaria a volta de Arboleda depois de tudo que ele fez? Comente aqui abaixo a sua opinião. Vamos aguardar. A tendência é que esse caso vire uma novela. Que era esperada para ser definido nesse final de semana, talvez só no final de semana, e olhe lá ainda, viu? Bom, o São Paulo oficializou aí a rescisão de contrato do Oscar, né? Contudo, os valores que a Superbet pagava por ele ainda está sendo pago mediante ao contrato de patrocínio. Tem um jogador que já foi alvo do São Paulo e que está no mercado que eu gostaria de sugerir para a diretoria tricolor. Sim, ele mesmo. Paulo Dybala não vai renovar com a Roma, né? O contrato dele acaba no meio do ano. As informações é que o desejo do atleta é de jogar no futebol sul-americano. O Flamengo, bonado na grana, já teria feito os contatos aí com o jogador, tá? Alguns dias. O Dybala ficará livre no mercado a partir do meio do ano, como eu já falei. Ele tá atualmente aí com 32 anos de idade, deve ir para a Copa do Mundo. Flamengo, Boca Juniors, Galatasaray e Fenerbahçe demonstraram interesse na contratação do jogador. E aqui fica a minha sugestão. Por que não tentar em São Paulo? Tentar, tô falando para fechar a contratação, pelo menos tentar. Usar o valor que era pago para ter o Oscar aqui e realocar para ter o Dybala. O senhor da Superbet já fez vários posts indicando que tinha interesse ali em ver Dybala no São Paulo, né? Inclusive, numa entrevista do All Sport, ele até explicou isso e disse o seguinte, abre aspas, Dybala seria um excelente reforço para o São Paulo, mas não tenho aqui nenhum tipo de ingerência. Adoraria ver o Dybala jogando pelo São Paulo. Não sei em que pé estava essa negociação, se ela ainda existe ou se ela existiu um dia. Se a gente puder ter Dybala jogando em território nacional, acho que seria não só bom para o São Paulo, mas também para todo o ambiente do futebol, fecha aspas. Surge agora uma nova oportunidade. Por que não ao menos tentar? Você, torcedor São Paulino, aceitaria Dybala no São Paulo? Acha uma boa? Lembrando que aqui é só uma sugestão, tá? Não há negociação em andamento nem nada. Seria um super reforço de fato, né? Abalaria as estruturas do futebol brasileiro em termos de marketing para o São Paulo e para a Superbet. Seria espetacular, seria um case de sucesso, né? Tecnicamente não preciso nem comentar, porque é um jogadoraço, joga demais e reencontrou seu bom futebol lá na Roma. Se o São Paulo quiser disputar títulos, precisa de grandes jogadores.
jogadores, cara. E o Dybala é um grande jogador. Eu sei que é caro, mas é um baita de um investimento. Vai ter retorno com toda certeza. O São Paulo não se movimentou em relação a Dybala e tal, né? Mas a diretoria prefere trazer o grande, o genial, o Thiago Maia, né? Diego Fernandes iniciou o projeto, né? O tal São Paulo Day. Ele reuniu alguns especialistas do mercado financeiro para explicar para o torcedor de maneira didática a real situação do clube e trazer algumas alternativas para que o tricolor diminua as suas dívidas. Por exemplo, a rescisão de Oscar vai custar ao São Paulo 10 milhões de reais que serão pagos em 2 anos. Mas de acordo com os especialistas, o São Paulo poderia ter feito um outro tipo de acordo que diminuiria ainda mais esse valor para rescindir com o Oscar. Veja. Mas deve 10 milhões pro Daniel, deve 10 milhões pro Oscar hoje, né? O Oscar sabe, você é o Oscar. O São Paulo te deve 10 milhões. Como é que você, Oscar, lança na sua planilha? Cara... Duvidoso. Não, você lança, vai ser 500 mil esse ano, 500 mil ano que vem, e depois você joga na perpetuidade. Se você chegar pro Oscar hoje e falar, Oscar, eu te dou 7 agora pra gente matar esses 10. No Pix. Você topa? Topa. Talvez até menos. Menos, claro. Traz a valor presente a dívida, né? Cara, o quanto você resolve de salário atrasado, acordo trabalhista, o quanto você resolve disso. Você às vezes, numa canetada desse 1 bilhão, você resolve 200 milhões de dívida só de acordo. Porque o cara, ele tem medo de receber do São Paulo. Essa é uma das alternativas colocadas aí para ajudar o clube do Morumbi. O Diego iniciou o vídeo dizendo que já tem a proposta na mesa para investir no São Paulo, tá, rapaziada? E ao final do vídeo, ele diz que em breve vai detalhar essa proposta que foi realizada. Até o momento o clube não se posicionou em relação a essa suposta oferta, sequer isso foi levado ao Conselho Deliberativo para debater, mas ao menos tem alguém tentando fazer algo pelo clube, né? Diego Fernandes ao menos está trabalhando efetivamente para recorrer ou encontrar soluções para a situação do clube com especialistas. Enquanto isso, o clube do Morumbi segue sendo gerido por amadores. Você é a favor da SAF no São Paulo? Acha que o Diego Fernandes vai conseguir ajudar o clube? Ou é muito lenga-lenga, muito blá 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 pra pouca coisa? Comente aqui abaixo a sua opinião. O empresário enfrenta muita resistência interna. Eu acho difícil de ele conseguir qualquer coisa no São Paulo, tá? Mas, pelo menos a intenção dele é muito boa, né? O debate com especialistas foi muito bom para esclarecer a situação do clube e como o clube pode sair dessa situação. E olha que eu assisti só 25 minutos desse conteúdo, né? E já foi muito esclarecedor. Aguardemos, né? Mas o caminho de uma solução aí para o São Paulo está sendo desenhado. Pena que quem está fazendo isso não tem nenhum poder para ajudar efetivamente o São Paulo. Ele pode ter feito a proposta, mas os velhos do cabelo branco do conselho vão aceitar essa proposta? Vamos ter que aguardar. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Tamo junto, forte abraço, até o próximo. Fui, é nóis.